Ronaldo Caiado, o PSD, nessa semana, ampliou o debate sobre a presença do campo da centro-direita na corrida ao Palácio do Planalto. Sobre as movimentações políticas, o nosso entrevistado agora é o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ministro, secretário, ex-prefeito. Como sempre, muito bom receber o senhor aqui. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Thiago. Uma alegria muito grande estar aí com vocês e todos aqueles que nos acompanham. Obrigado. Bom, o senhor sempre disse que deixaria a possibilidade de uma candidatura própria do PSD se o governador Tarcísio fosse concorrer à presidência da República. Qual é a condição do senhor para o PSD apoiar Flávio Bolsonaro, mesmo com essa nova filiação que o senhor anunciou nessa semana? Thiago, o PSD sempre deixou claro, independente de nomes, que ele ia ter candidato próprio nessas eleições de presidente. E é isso que ele está fazendo. Nós temos hoje 3 pré-candidatos: o Ronaldo Caiado, que acaba de chegar, o Eduardo Leite e o governador Ratinho Júnior. Portanto, muito coerente com aquilo que a gente sempre afirmou, e afirmávamos já nos últimos 3 anos que poderíamos ter uma exceção, porque era um consenso no partido, caso o governador Tarcísio saísse candidato, até pela dimensão do cargo que tem, pela parceria que tem com o PSD em São Paulo. Isso não aconteceu. Ainda hoje, ao sair da visita ao ex-presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio reafirmou sua condição de pré-candidato à reeleição, o que nos leva a manter a coerência e continuar com o mesmo objetivo de ter candidatura própria, que será um dos 3 pré-candidatos que acabei de mencionar. Os nossos comentaristas chegando aqui, Dora Kramer, para fazer a próxima pergunta. Dora? Boa noite, ministro. Eu chamo o senhor de ministro, ainda não consigo me desacostumar, tá? Então, vamos lá. Eu quero fazer uso do seu periscópio, quero enxergar através do seu periscópio o que ele vê no horizonte. Ainda há espaço para a candidatura do Tarcísio à presidência ou essa é uma página virada? Dora, eu não posso falar pelo Tarcísio, não é? Seria algo muito indevido e... Na sua opinião. Na minha opinião, ele tem deixado bastante claro que ele é candidato à reeleição. Portanto, na medida que o prazo se expira, porque 4 de abril é a última data de renúncia de quem quer sair candidato para outros cargos, e você não pode renunciar de uma hora para outra, tem que preparar a renúncia, preparar a equipe, não é? Fazer as substituições, indicar sucessores. Então, eu acho que realmente vai ficando muito difícil ele mudar de opinião, e mais do que isso, ele não quer mudar de opinião, ele quer ser candidato à reeleição, ele tem deixado isso muito claro. Denise Campos de Toledo. Secretário, boa noite. Nós conversamos algum tempo atrás, o senhor também em outras entrevistas disse que achava que o governador Tarcísio não deveria ser candidato à presidência porque ele é novo, porque ele tem um compromisso com o Estado de São Paulo, então a reeleição seria o melhor caminho para ele. Na época o senhor falava sobre isso. Agora eu queria sua avaliação sobre essa trajetória toda a discussão que tivemos durante esse período, as pesquisas que apontavam ele mais competitivo, depois veio a indicação de Flávio Bolsonaro. O senhor acredita que diante de todo esse cenário que tivemos durante esse período, haveria hoje espaço para uma terceira via que o senhor pode estar postulando ao ter 3 governadores muito bem avaliados e escolher entre um deles para ser o candidato pelo seu partido? Olha, Denise, eu acredito sim, até porque são 3 candidatos muito bem avaliados nos seus estados. Os 3 estão concluindo 8 anos de mandato com aprovação muito expressiva, e os 3, caso sejam candidatos, e um deles será, eles, se eleitos, serão excelentes presidentes. Têm capacidade de formulação, têm capacidade de administração, de gestão, têm discernimento para estruturar equipes, portanto, vocação política, portanto, tem todas as condições de atender as expectativas de grande parte do povo brasileiro, da sociedade brasileira, que não quer continuar nesse fla-flu, nesse ânimo exaltado, nesse enfrentamento, não é? Nesse clima quase que de ódio. Há espaço, sim. Eu acho que seja o Ratinho, o Eduardo, o Caiado, eles podem crescer muito nessa pré-campanha, depois da campanha,
e vencer as eleições. Ministro, agora a pergunta de Cristiano Vilela. Vilela. Ministro, boa noite. Ministro, estamos falando aqui das candidaturas presidenciais, das eventuais candidaturas presidenciais, candidatura de governador Tarcísio. Agora, eu quero saber com relação ao senhor, teremos agora em 2026 o seu nome na urna eletrônica, seja como candidato a algum cargo, ou a vice-governador, que é algo que se ventila, por exemplo, ou a sua decisão é a de não concorrer a nenhum cargo eletivo e se dedicar à articulação partidária ao longo dessas eleições? Olha, eu já fui deputado federal 2 mandatos, né? O mandato de 1998, iniciado em 98, e o mandato iniciado em 2002. Eu já fui vereador, deputado estadual, no executivo ocupei diversos cargos, prefeito de São Paulo, ministro de 3 pastas. É evidente que eu gosto da vida pública, isso é reconhecido por mim, assim, com muita clareza, quero continuar a vida pública. E o Tarcísio é o nosso governador, eu sou paulista, meu título eleitor é daqui, e não tem por que nós não acompanharmos o Tarcísio. Portanto, a decisão dele de sair candidato à reeleição nos leva a apoiá-lo e com muita satisfação, porque ele tem sido um grande prefeito, um dos melhores prefeitos da história de São Paulo, com muitas realizações no campo da infraestrutura. Veja aí a conclusão do Rodoanel em breve, vejam aí as obras do metrô em franca expansão, vejam a retomada dos trens da cidade de São Paulo, trem intercidades, e em breve as obras de São Paulo-Campinas, trem intercidades, São Paulo-Campinas já se iniciando, e tantas outras coisas, na saúde, na assistência social, o, a tabela SUS paulista, que proporciona a nossas filantrópicas aos equipamentos de saúde municipais do equilíbrio das contas. Então, ele tem todas as condições de, ao ser candidato, ter uma reeleição bastante tranquila. Não existe eleição ganha, mas muito provável. Nós estaremos junto com ele. O PSD compõe essa aliança. E eu sempre digo que quando o governador integra uma aliança, ele é o líder da aliança. Então, caberá a ele compor a chapa que vai estruturar, não é? Que vai ser definida para essa campanha. E, para mim, responder a sua pergunta, ele que faz as conversas com os partidos, se ele entender que possa me aproveitar em algum cargo, no caso seria vice, eu não vou ser candidato a governador, seria um enorme privilégio. Mas isso não é nenhuma obstinação, isso eu posso falar com muita tranquilidade, porque acima de tudo estará o interesse de elegê-lo governador de São Paulo. Ô ministro, se eu fosse comentarista aqui do jornal, eu faria uma pergunta sobre o futuro político nessa eleição. Hoje saiu uma pesquisa do Instituto Paraná mostrando ainda Lula venceria no primeiro turno, mas no segundo turno aí já começam a dar empates técnicos se, por exemplo, o candidato fosse efetivamente Flávio Bolsonaro. O senhor acha que o senador Flávio está ganhando musculatura e a história dele ter o sobrenome Bolsonaro, isso amplia a rejeição ou não necessariamente, depende de como ele se sair, não só nos debates, mas na própria campanha, se efetivamente a campanha dele, a candidatura dele for viabilizada? Olha, Thiago, eu vou lhe dizer o que eu acho que existe hoje de tendência do eleitorado. Não é bem o que mostram as pesquisas. Eu acho que 1/3 do eleitorado estará em torno da candidatura do Flávio. Isso não quer dizer que com a tendência de todos votarem nele. 1/3 do eleitorado em torno da candidatura do presidente Lula e 1/3 do eleitorado em torno da candidatura de centro. Com uma margem de erro, lógico, de 5% a 10% para lá ou para cá. Portanto, nós poderemos sim ter um segundo turno entre o Lula e Flávio, Lula e nosso candidato, ou até um nosso candidato com o Flávio. Eu não descarto nada, a campanha está se iniciando, por enquanto a sociedade não discute eleição, nós estamos discutindo os meios de comunicação, porque esse é o papel do meio de comunicação, nós que estamos na vida pública, os partidos, as lideranças, os parlamentares, mas essa discussão, quando chegar à sociedade, ela vai ter uma sinergia com o que mostra a pesquisa. E as pesquisas, com as suas margens de erro, mostram o eleitorado muito dividido. 1/3 aproximadamente não quer saber nem de esquerda nem de direita, e muito menos de radicalização. E
um terço mais para Lula, um terço mais para Flávio. Tudo pode acontecer. Mais uma pergunta, Dora Kramer. Bom, vamos lá. O senhor disse por aí, disse para mim também ontem, às 6 horas da manhã, antes de sair para um café, disse que, olha, quem tiver melhor em abril, no início de abril, é que vai ser o candidato. Só que essa resposta não me satisfez. O senhor ficou ocupado o dia inteiro, não podemos conversar, então vamos agora. Como é que vai Você ser? sabe, se eu soubesse que você estava aqui, eu nem ia vir. Olha, pode uma coisa dessa? Olha só. Então, vamos lá. Como é que vai ser o rito da escolha? São só as pesquisas? As pesquisas é que vão comandar, porque no dia 4 de abril, os três vão se desincompatibilizar, certo? Porque para ficar em condições. O que vai definir quem são candidatos? O que é isso quando o senhor diz assim, quem estiver melhor? Não vai ter prévia? Como é que é o rito dessa decisão? No nosso sistema partidário, Dória, onde tem muitos partidos, as prévias, em geral, têm causado mais problemas do que soluções. Então, é um consenso no partido que não faremos prévias. A decisão política, ela envolve vários aspectos, não é? Que são lastreadas mesmo em avaliações políticas. E é evidente que a decisão depois é soberana às convenções partidárias. Mas a minha posição e de alguns líderes partidários vai ser no sentido de conversar bastante com os três candidatos, discutir isso internamente e apresentar uma proposta naquilo que a gente entender que é o mais adequado para o momento. Não haverá nenhuma crise, a disposição dos três é a melhor possível. Eles estão vindo sabendo que dois não serão candidatos e estão muito tranquilos. E vieram não apenas por conta da condição da eventualidade de uma candidatura. Estão vindo, seja o Eduardo, seja o Caiado, e já estava o Ratinho, porque eles gostam do estado da arte, gostam de como está caminhando o PSD, com bons quadros, com boas propostas, com um comprometimento muito importante com a sociedade, e isso que também os atraiu. E a nossa responsabilidade ela é muito grande, mas vai ser compartilhada com eles. A decisão será realmente uma decisão muito tranquila, e eu posso lhe afirmar que terá total compreensão dos três. Denise? Secretário, eu queria saber como é que fica a situação política da sua participação nas eleições, nas campanhas. O senhor fala em um candidato, terceira via, entre os governadores do seu partido. Só que o governador Tarcísio, hoje, após a visita ao ex-presidente Bolsonaro, admitiu o apoio a Flávio Bolsonaro, que não seria essa terceira via. Como se pode conciliar esses dois lados? O governador Tarcísio é de outro partido, é do Republicanos. Como é que ficaria a sua posição? Apoiando o Tarcísio com toda a base bolsonarista que ele tem, que vem desde a eleição, da primeira eleição dele, e essa candidatura que seria uma terceira via? Denise, isso dentro da legislação brasileira que permite as coligações, é algo muito natural, muito compreendido pela sociedade. O Tarcísio vai apoiar o Flávio e deve apoiar o Flávio, afinal de contas, sabemos a relação que ele tem com esse projeto, não é? E o PSD vai apoiar o nosso candidato. Aqui em São Paulo, o nosso candidato a governador será o Tarcísio, o nosso candidato a presidente será aquele que for escolhido entre os três. Cristiano Vilela, mais uma pergunta para Gilberto Kassab, conversando com a gente aqui hoje no Jornal Jovem Pan. Vilela. Ministro, nós estamos acompanhando aqui, a sociedade toda acompanhando esse caso envolvendo o Banco Master, com denúncias envolvendo os diversos poderes e representantes de todos os lados, e com um potencial que se especula de trazer ainda mais nomes para esse quadro. Na sua visão, um caso rumoroso como esse pode, de alguma forma, influenciar no processo eleitoral? Pode ser um ingrediente a mais para eventualmente acabar influenciando num contexto eleitoral que o senhor colocou muito bem, está bastante emparelhado entre três forças políticas que se apresentam diante da sociedade? Pode e não pode. Depende muito das apurações, né, do que vier a ser apurado.
das denúncias que possam ocorrer, e faz parte do processo, não é? O Ministério Público e o Poder Judiciário vai apurar com muito rigor. A cobrança da sociedade, felizmente, está sendo muito intensa, mas eu acredito sinceramente que o foco do eleitor vai ser voltado muito para os candidatos, não é? A não ser que um dos candidatos tenha algum envolvimento, que eu não acredito, sinceramente, que tenham. Portanto, é um fato que está chamando a atenção de todos, né? A sociedade está acompanhando esse episódio, mas as eleições de presidente elas vão ocorrer, eu acredito, numa raia própria. Mais uma pergunta de Dora Kramer e só adendo, viu? O ministro sabia que você estaria aqui hoje, viu, Dora? Claro que ele sabia, mandei mensagem. Kassab sendo Kassab. Vamos lá, olha só. O senhor diz, na minha avaliação, o seu movimento busca atrair a direita que não quer seguir com Bolsonaro e o centro que está arrependido de ter caído naquele conto da Frente Ampla, do PT. Acho que é isso. O que diferencia o projeto presidencial do PSD do perfil das candidaturas de Lula e Flávio Bolsonaro? Bom, primeiro a questão ideológica, você bem lembrou, você esqueceu de citar que também nós vamos tentar atrair a centro-esquerda que não queira caminhar com o Lula, a centro-direita que não queira caminhar com o Flávio, e o centro, não é? O PSD é um partido de centro, um centro programático, com quadros muito respeitados dentro do processo político brasileiro, não é? Um partido que tem Ratinho Júnior, tem Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Eduardo Paes, Raquel Lira, Paulo Artung, Braide em São Luís, e tantos outros excelentes quadros, Antônio Brito, Otto Alencar. É um partido que está preparado para assumir o comando do Brasil. Então, com esses bons quadros, eu tenho certeza que essa é a grande diferença do PSD em relação à maior parte dos outros partidos, os bons quadros que a gente tem. É um partido que privilegia a qualidade dos seus membros e não a quantidade. E a candidatura nossa a presidente, ela vai representar todo essa linha de ação, não é? De privilegiar sempre os bons quadros corretos, que tenham já feito boa gestão, e isso pode fazer a diferença. Agora, secretário, eu queria saber o que o senhor acha que vai ser decisivo para convencer o eleitorado, que não é nem bolsonarista, nem lulista, de que o senhor tem a melhor alternativa. O senhor fala da qualidade dos governadores e eles são muito bem avaliados, foram reeleitos sem dificuldade, mas há necessidade de alianças políticas, isso envolve também a formação de chapa. O senhor falou que poderia se aliar, inclusive, à ala esquerda, que não é a apoiadora do presidente Lula, a conseguir fazer essa fusão, mas para chegar à sociedade, qual seria a estratégia, se pensando em marketing político? Eu ia falar isso, exatamente. A campanha, né, Denise? Campanha precisa ser muito bem conduzida para que as pessoas possam se apresentar, até porque a eleição nacional, esses governadores são muito conhecidos nos seus estados, nas suas regiões, apesar que a rede social hoje, os meios de comunicação levam as imagens, levam os eventos para todo o país, mas eles vão ter a oportunidade de se apresentar de uma maneira melhor, de apresentar o que pensa para o país, e é para isso que existe a campanha. Eu confio muito na capacidade de comunicação dos nossos 3 candidatos, são muito bem avaliados, têm o que mostrar, tenho visto eles falarem e colocarem as suas ideias básicas, elas têm agradado muito quem ouve, portanto, eu acho que a campanha pode ser um diferencial, porque os 3 são muito bem preparados sob o ponto de vista político e de comunicação. Chegando no final da nossa conversa, o Cristiano Vilela faz mais uma pergunta, Gilberto Kassab, com a gente aqui na Jovem Pan. Ministro, o senhor conseguiu ter aí 3 presidenciáveis, 3 governadores de peso como pré-candidatos. Natural que isso causou um certo ciúme em alguns quadros políticos, né? Tivemos até dirigente partidário dizendo, olha, o Caiado caiu no conto do Kassab. Qual é o segredo para trazer quadros que em tese poderiam ser considerados antagônicos, né? Estariam disputando, dividindo o mesmo espaço, trazer esses quadros para o mesmo campo político e fazer com que essa escolha ela acabe saindo de uma forma que não deixe feridas entre esses nomes, até porque
mesmo o nome que não for escolhido vai ser importante, né, num eventual apoio à candidatura de quem vier a ser escolhido, né? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é a vontade deles estarem num projeto partidário em novembro. A cabeça de todos não está apenas na eleição, está no partido. Eles, os três, se identificam muito com o partido. O Ratinho, praticamente desde a fundação, o Eduardo Leite já há algum tempo, o Caiado a partir de agora, eles têm vontade de participar da ação partidária, têm vontade de atuar em Brasília, qualquer que seja o governo, seja o nosso, seja um outro, para que possam, junto com os outros representantes do PSD, fazer a diferença, fazendo valer os nossos valores, os nossos princípios, não é? Para que a gente possa ter no Brasil um combate à corrupção muito intenso. Esse é um problema gravíssimo hoje no Brasil. Hoje nós temos realmente a necessidade de intensificar ações, não apenas no campo da segurança, no campo do combate ao crime, mas também na corrupção. Temos que ter parlamentares que nos ajudem, e o PSD está disposto a isso, a propor mais transparência na gestão pública. É inadmissível que um parlamentar não entenda a importância da transparência. A transparência é a melhor aliada do bom gestor, do gestor bem intencionado. Precisamos fazer a aprovação do voto distrital no Brasil. Não dá mais para que aquele que é votado por um eleitor que nem o conhece, que depois fica distante para fiscalizá-lo. Isso é fundamental, a sua aprovação. Então, vejam quantas medidas estão sendo aprovadas, não é? Para que a gente possa ter um país melhor, um país mais justo. E esses candidatos entendem que o PSD, por todas as suas manifestações, é um partido que vai estar ao lado, estará na trincheira, na defesa dessas propostas. Ministro, de forma breve, essa eleição será muito parecida com a de 2022, ou seja, o não lulista e o não bolsonarista, são esses eleitores que vão decidir na hora do voto, na verdade é o voto do anti, é o voto da rejeição. Vai ser a mesma coisa? Não, porque em 2022 foi uma eleição polarizada. Tinha o candidato Lula, o candidato Bolsonaro, e o terceiro estava muito longe. Nessa, não. Nós vamos ter um candidato do PSD representado por um desses três governadores, o governador Ratinho, o governador Eduardo Leite ou o governador Caiado. Os três muito bem avaliados, honestos, com gestões bastante transparentes, com resultados muito expressivos, com 8 anos de excelente aprovação no governo de cada um, que faz a gente entender que é uma eleição diferente. Nessa eleição, aquele que não quer a radicalização de esquerda ou de direita, terá uma opção, que será ou o Ratinho, ou o Caiado, ou o Eduardo Leite. Perfeito. Conversamos com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Ministro, como sempre, muito obrigado pela gentileza. Volte sempre e boa sorte, sempre sucesso. Obrigado, Thiago. Um abraço para todos. Que a gente possa em breve se ver.